Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, minha irmã, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Venha conhecer o meu canal, assiste este vídeo do começo ao fim. Se você gostar, deixa o teu like, comenta, compartilha, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Vem para a família de Cima dos Telhados a anunciar todos os dias o amor, a misericórdia do Pai, Cristo Jesus ressuscitado. Olha só, hoje, quarta-feira, dia 3/4/2024, vamos refletir Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Os discípulos de Emaús. Olha só, meu irmão, essa leitura é maravilhosa, ela é linda, tá bom? Pega aí a tua palavra, pega aí a tua Bíblia, para que a gente possa fazer a leitura e a reflexão deste evangelho de hoje. Pegou? Bora lá? Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Eis o que diz o Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Meus irmãos, vamos por partes. Vamos aqui devagarzinho. Este primeiro versículo, o 13, a gente vai observar que os discípulos estavam indo a uma cidade chamada Emaús. Jesus Cristo morreu. Os discípulos ficaram apavorados, medrosos, com medos. Poxa vida, Jesus, eles mataram? Imagina o que eles vão fazer comigo. Com certeza vão me matar também. Com certeza eu vou morrer. Só que umas mulheres vão ungir o corpo de Cristo, lá encontram o túmulo vazio, encontram um anjo que diz que ele ressuscitou e que na saída elas encontram o próprio Cristo, né? Maria Madalena, ela não conhece, pensa que é um jardineiro, e Jesus conversa com ela, né? E ela manda dizer para os discípulos que eles vão para a Galileia, que lá ele os encontraria. E Pedro, né, ele corre junto com o discípulo amado para ver aquilo que as duas mulheres tinham falado a respeito do sepulcro. Um correu mais do que o outro, só que não entra. Entra Pedro primeiro e constata aquilo. Logo depois, o segundo, que é o discípulo amado, João, entra e vê e crê. Só que os discípulos, esses aqui, estavam com medo, eles partiram. Eles não deram crédito àquele testemunho, né? Eles saíram, eles abandonaram. Eles foram para uma cidade chamada Emaús. Aí continua dizendo: iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Olha só, eles abandonavam os caminhos de Jesus, as palavras de Jesus, os discípulos, e enquanto caminhavam, Jesus aproxima-se deles e caminha com eles. Mais uma vez, a gente tem aqui testemunhos, né? Mas aqui essa leitura hoje vai ser mais um testemunho de que Cristo ressuscitou. Aí continua dizendo: mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Perguntou-lhe então: de que eles estão falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias,
Perguntou-lhe ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha só, meus irmãos, aqui a gente vê a conversa desse Cleófas conversando com Jesus a respeito daquilo que tinha acontecido, né? Jesus pergunta o que é que eles estavam conversando e eles falam a respeito de Jesus. E eles dizem, eles declaram, olha só, eles viram a graça, eles viram Jesus realizar milagres, obras, prodígios, curas, libertações. Eles viram Jesus na sua missão e eles dizem assim: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta em obras e palavras. Jesus, tudo aquilo que Jesus pregava, Jesus vivia. Jesus pregava o reino, Jesus vivia o reino. Jesus pregava amor, Jesus vivia o amor. Em obras e palavras. Hoje, nós, profetas de hoje, temos que ser dessa maneira, poderosos em obras e palavras. Temos que viver a nossa fé. Temos que viver a palavra de Deus. Temos que anunciar a palavra de Deus para todos os povos. Temos que mostrar que não existe vergonha, não existe medo, não existe temor para cada um de nós diante de Deus e nem de ninguém. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo vive e reina. Aí eles continuam dizendo: os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Quer dizer, um profeta que falava a verdade, que vivia a verdade, poderoso, vivia aquilo que pregava, ele foi entregue, condenado, morto e crucificado. Provavelmente era um medo deles também, era de serem pegos e condenados e mortos. Era o medo deles. E a palavra continua no versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Meus irmãos, eles continuavam sem entender absolutamente nada da palavra de Deus, quando Jesus Cristo cansou de falar para eles que era necessário que Jesus fosse entregue, fosse humilhado, ultrajado, fosse morto, mas que ele ressuscitaria, né? Nós esperávamos que ele fosse quem é haver de restaurar Israel. Eles pensavam que Jesus Cristo, eles iam restaurar Israel daquela escravidão que eles tinham do povo romano, mas parece que eles não entenderam que Jesus veio para nos libertar do pecado, da morte. E o mais legal é que ele diz assim, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Jesus ressuscitou, conversava com eles, mas mesmo assim eles nem conheciam, eles estavam como vendados, não o reconheceram. E a palavra de Deus continua. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Viu só? O testemunho das mulheres mexeu com eles. Qual foi o testemunho? Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, as quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não o viram. Eles não acreditaram no testemunho das mulheres. Eles não acreditaram no testemunho daqueles que foram, que correram, que no caso, Pedro e João, eles não acreditaram. Eles abandonaram.
estavam indo para o caminho de Emaús e nem se ligaram nas palavras de Deus. Quer dizer, eles ouviam a palavra de Deus, mas não guardavam no coração aquilo que Deus falava. Terceiro dia, ele já tinha ressuscitado, estava conversando com eles, e eles testemunhando para Jesus aquilo que as mulheres testemunhavam para eles, mesmo assim eles não acreditaram. Jesus lhes disse, versículo 25, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Olha só, ô povo burro, como é que pode o pessoal ser tardo desse jeito? Falta inteligência para esse povo. Ô crente sem fé. Ô povo sem fé. Para creres em tudo que anunciaram os profetas. Quantas e quantas vezes Jesus falou da palavra dos profetas, falando sobre eles, as profecias de Isaías falando sobre Jesus, e mesmo assim eles ainda não entenderam, não tinham fé na palavra daquele profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ô povo sem fé. E continua dizendo o versículo 26, porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorreu todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Toda a palavra, todos os profetas. Jesus começou falando por Moisés e percorreu todas as profecias, todos explicando, falando sobre ele, falando sobre o profeta, falando sobre o Messias, Jesus. Jesus aqui dá uma catequese para eles, dá uma aula, dá um ensinamento para eles, mostra para eles quem ele é. Mas logo no começo do versículo 26, a palavra de Deus diz assim que Jesus disse para eles, não era necessário que Cristo, quer dizer, não era necessário que o ungido, não era necessário que o Rei, o Cristo, o Messias, sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória. Meus irmãos, eles não entenderam, eles não guardaram. Mas Jesus Cristo vai lá e dá uma catequese para eles, falam de tudo, ensina para eles. Aí o versículo 28 diz assim, aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Quer dizer, vocês vão para onde? Vocês vão para Damasco? Aqui pela direita? Tá bom, tudo bem, eu vou aqui pela esquerda, né? Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Jesus partiu o pão, Jesus dá graças, Jesus os serviu. Meus irmãos, eis o meu corpo, eis o meu sangue, a Eucaristia. Jesus celebra com eles aqui e dá para eles a sua carne, o seu corpo. Aí o que acontece? Abriram-se os seus olhos e o reconheceram. Meus irmãos, na Eucaristia, nós reconhecemos a nossa intimidade com Deus. Na Eucaristia, o nosso pecado, os nossos erros, as nossas falhas,
caem por terras e o nosso coração e os nossos olhos se abrem para a maravilha que é Jesus Cristo vivo, ressuscitado, presente na Eucaristia. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos fala pelo caminho e nos explica as Escrituras? Meus irmãos, o profeta, o boca de Deus, profeta é isso, eu costumo dizer isso, o boca de Deus, aquele que anuncia e denuncia, aquele que anuncia o reino, que anuncia, que vive as obras, que vive a palavra, que prega aquilo que vive e vive aquilo que prega. O Messias, o profeta, ele anuncia com autoridade. E nós hoje temos que fazer isso, temos que anunciar Cristo vivo, que anunciar Cristo ressuscitado. Estamos vivendo hoje a 8ª da Páscoa, hoje quarta-feira, estamos ainda no período pascual, 8ª da Páscoa, domingo a domingo, 8 dias, um só dia, anunciando Cristo vivo e ressuscitado. E nós temos que anunciar, nós temos que levar a palavra para que todos possam sentir, abrasar o coração quando a gente fala, quando a gente conversa, quando a gente anuncia, quando a gente procura, através do nosso pouco conhecimento que temos, anunciar, explicar as Escrituras, falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus e falar com autoridade. Olha, Jesus Cristo está vivo e eu sou testemunha. Eu sou testemunha desse amor de Deus por mim, por você e por nós. E a palavra de Deus continua. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. E acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Meus irmãos, eles voltaram. Abrasou o coração. Tocou no íntimo, na alma. Jesus anuncia a eles a palavra, as Escrituras. E Jesus os alimenta com a Eucaristia. E eles voltam. Eles voltam para o reino. Eles voltam para se encontrar com os outros 11. Para anunciar aos outros 11, para contar aos outros 11 o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus Cristo ao partir o pão através da Eucaristia. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente apareceu a Simão. Sim, eu creio, porque Ele apareceu para nós dois. Estávamos nos caminhos, estávamos voltando à vida velha, estávamos nos apartando da palavra, estávamos nos apartando de Cristo, mas Ele veio até nós, Ele apareceu para mim, para nós, e Ele simplesmente conversa conosco e Ele nos evangeliza novamente. Ele se dá por cada um de nós na Eucaristia, mais uma vez, e nós abrimos os nossos olhos, abrasou-nos o nosso coração a sua palavra, e nós voltamos e queremos anunciar este Jesus, testemunhar este profeta com as nossas obras e com as nossas palavras. Eles voltaram para Jerusalém e testemunharam aquilo que eles viram e ouviram e viram de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que possamos voltar para os braços de Jesus, que possamos abandonar
as nossas vontades, os nossos desejos e voltar para a palavra, e voltar para a Santa Missa, e voltar para os braços de Jesus, a testemunhar a todos, de cima dos telhados, que Jesus Cristo vive e reina, que ressuscitou, que vivo está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu te peço, deixa o teu like, fortalece o canal, o YouTube sugere os nossos vídeos às outras pessoas, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificação e vamos continuar levando e anunciando a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.